Boa tarde, pessoal! Marcando presença em mais uma terça-feira aqui no canal do YouTube da Sociedade dos Traders com vocês. E quero lembrá-los também de acompanhar os outros vídeos. Nós temos vídeos novos aqui no canal todas as semanas. Não deixe de acompanhar. O de segunda, então, é um episódio especial que a gente está fazendo de disponibilizar um dia de gravação da STTV. Então é um dia onde eu, o Fred, o Luciano e o João Pedro estamos operando ao vivo com o pessoal da STTV. E estamos disponibilizando aqui para vocês. Então, toda segunda-feira tem um dia de gravação da STTV disponibilizado e é muito legal para que vocês possam conhecer mais do nosso trabalho, saber como é que a gente opera, como que é leitura de fluxo em ações na prática. Então, a gente está sempre trazendo conteúdos aqui para o canal, explicando como as coisas funcionam, conteúdos de bolsa em geral, conteúdos de leitura de fluxo, conteúdos de ações, de swing trade e vendo os vídeos de segunda, vocês conseguem ver tudo isso na prática. É ao vivo que a gente faz na STTV, mas para vocês aqui está disponibilizada a gravação. Então, na prática, o que a gente faz? Como é que é operar a leitura de fluxo de ações, as análises de swing trade que o Luciano traz. Então, todo o conteúdo que a gente traz aqui para vocês, nos vídeos de segundas, vocês podem confirmar e ver a gente fazendo isso ao vivo junto com outras pessoas. E lógico, quem quiser participar da STTV tem essa possibilidade também. Manda uma mensagem, pode me deixar aqui nos comentários ou me manda um direct lá no Instagram que eu te respondo, te explico e a gente conversa mais sobre isso. Mas agora vamos direto ao assunto do vídeo aí, então, que é por que eu não filtro o Times em Trades. E aqui eu já vou falar também sobre as outras ferramentas. Principalmente o Times and Trades, que é o que geralmente as pessoas mais usam filtros no Times e no Book também. Eu tenho um motivo principal pelo qual eu não filtro e não filtro nenhuma dessas ferramentas. Então é o seguinte, o motivo já resumindo aqui de cara para vocês, não filtro nada porque eu já vi várias vezes robôs de 100, né, um lote mínimo de ações. Para quem não sabe, ações não tem como operar menos de 100. Esse é o lote padrão mínimo, a não ser que você opere no fracionário, mas não é o nosso caso. Então quer dizer que um lote de 100, que é o lote mínimo que alguém pode operar, é capaz de fazer diferença no preço. É capaz ou de segurar o preço em uma determinada região ou até mesmo de deslocar preço. Isso acontece até com uma frequência bem razoável. Não vou dizer que é super comum sempre, mas bastante vezes a gente consegue ver isso acontecendo. Um robô de 100 segurar o preço. Se um robô de 100 é capaz de segurar o preço, o de 200, 300, 500, 700, 800, 900 também. Então é muito comum as pessoas quererem filtrar tanto o Book como Times and Trades com lotes, por exemplo, acima de 1.000, certo? Então vou ver aqui apenas os lotes acima de 1.000, que a ideia das pessoas é o seguinte: lotes muito pequenos não são capazes de fazer a diferença, de movimentar o preço, de segurar o preço. Então eu já vou filtrar aqui uma quantidade maior, que eu reduzo o nível de informação, tá? Esse é o principal fator das pessoas quererem filtrar os lotes. Reduzir um pouco o nível de informação para ficar mais fácil de visualizar e de acompanhar o fluxo. Quando você diminui a quantidade de negociações, o fluxo vai ficar um pouco mais lento, um pouco mais objetivo, mais claro de ver. Mas na minha concepção, não vale a pena. Por quê? Porque você vai deixar de ver muita coisa importante acontecendo. Justamente por ter lotes, robôs, certas formas dos players se movimentarem usando lotes menores que são importantes, tá bom? Então esse para mim é o principal motivo aí do porquê não faço isso. Eu quero ver o fluxo completo, eu quero ver tudo que está acontecendo para entender de verdade como é que tá aquele fluxo. Outra coisa, né? Esse é o principal, já eu falo mais um pouquinho sobre isso. Outra coisa é o seguinte, quando você filtra os lotes, você tá mascarando um pouco o fluxo. Você não consegue perceber se tá tendo um fluxo constante, um fluxo rápido. Por quê? Porque você tá vendo apenas lotes acima de uma X quantidades.
Pode ser que esses lotes acima dessa quantidade aí estejam aparecendo numa frequência menor. Então, o seu Times and Trades vai estar bem lento, porque você vai estar vendo apenas aqueles lotes filtrados. Mas pode ser que o fluxo esteja muito forte, muito rápido, ou por um robô de uma corretora em específico que está ali atuando de maneira muito rápida, ou às vezes são vários robôs ali comprando ou vendendo, atuando junto, um seguido do outro, e tá fazendo diferença. O fluxo está bom, o fluxo tá legal, o fluxo está deslocando o preço, mas você não tá conseguindo ver isso, porque você filtrou os lotes acima de 1.000, acima de 2, acima de 5.000, independente de como é que seja. A partir do momento que você faz esse filtro, você não está vendo a realidade, aquilo exatamente que está acontecendo. E da maneira com que a gente lê fluxo em ações, nós precisamos enxergar tudo o que está acontecendo. Eu quero saber como é que está o fluxo, se está lento, se está rápido, que tipo de robôs estão atuando. São robôs pequenos, são robôs grandes, são os dois, são robôs que são com urgência, são robôs TWAP, VWAP. Eu quero ver tudo o que está acontecendo para tomar decisão. Outra coisa legal de dizer é, tem muita gente que é acostumada a operar fluxo em dólar, que é o mais comum, certo? E no dólar é comum a gente filtrar certos lotes, né? Tem os padrões de no dólar lotes acima de tanto são lotes grandes, são lotes que fazem a diferença, então eu quero filtrar para ver. Aqui nas ações não tem muito isso, tá? Por quê? Porque as ações, elas variam muito. A gente tem ações mais líquidas, menos líquidas. Tem ações onde é extremamente comum robôs de menos de 1.000, de 200, de 300, de 100 estarem atuando ali com frequência e poucas vezes ter lotes maiores, que são as ações menos líquidas. Então, nesse tipo de ação, se a gente fosse filtrar, a gente perderia quase que o fluxo todo do ativo. Já existem outras ações que um robô de 100, ele praticamente não faz diferença nenhuma, realmente. Por quê? Porque o fluxo é muito forte, tem muita liquidez. Então, os players estão lá dando boletada ou ligando seus robôs de 5.000, de 7.000, de 8.000, 10, 50.000. São ativos mais líquidos ali, se a gente for olhar. Uzi Minas, Petrobras, Vale, Via Varejo, são ativos muito comuns de ter boletadas maiores. Então, realmente, a gente poderia fazer um filtro, mas aí o que? Você perde um pouco o parâmetro, padrão. E aí, eu vou filtrar acima de quanto? Tá? Então, ainda tem essa diferença aí de ações com dólar. O dólar é um ativo num preço e numa liquidez ali que geralmente varia de um dia para o outro. Pode acontecer? Pode, mas é uma liquidez ali quase que todos os dias parecida, certo? Tem uma base. Então, a gente consegue ter um lote padrão para filtrar. Nas ações, não. E não é recomendado, tá? Não recomendo. Mesmo que você tente criar um padrão, eu vou filtrar aqui acima de tanto, aqui de tanto, aqui de tanto, de acordo com a liquidez do ativo. Não recomendo. Pelo primeiro motivo citado aqui no vídeo. Você vai estar camuflando informações importantes do fluxo. Não faça isso. Minha principal dica para vocês é: treine um pouco mais a sua leitura de fluxo, treine o seu olho a enxergar, a acostumar com aquele fluxo ali. Se você estiver achando muito rápido e querer filtrar para diminuir informações, treina, assiste de novo, coloca o fluxo no replay, põe no replay e diminui a velocidade para você conseguir acompanhar de maneira um pouquinho mais devagar ali, até seu olho acostumar, aprender e aí você conseguir ler um fluxo rápido, mas não filtra. E aí vai outra dica aqui, se ainda assim você quiser filtrar porque você acha que isso te ajuda, deixe 2 Times and Trades ou 2 books, tá? Deixa um limpo, livre de filtro nenhum e deixa um filtrado com o filtro que você deseja. Mas não fique de maneira nenhuma com um 100% filtrado, porque você vai estar perdendo ali informações muito importantes, tá bom? Isso, gente, tô falando aqui da maneira com que a gente opera, de leitura de fluxo pura mesmo, que é enxergar os players, enxergar os tipos de robô que eles estão utilizando, que quantidade que eles estão utilizando, de quanto em quanto tempo eles voltam. Então, para quando a gente faz essa leitura de fluxo fiel ao fluxo, a gente precisa enxergar o fluxo como um todo. E existem diversas formas de robôs pequenos, tá, conseguirem fazer a diferença no preço. Eu já vi várias vezes robô sniper de 100, de 200, de 400 segurando um preço, literalmente conseguindo segurar o preço, absorvendo ali
toda a parte contrária segurando o preço. Um robô de 100, um robô de 400. Hoje mesmo tinha um de 100 em Elete. Depois eu posso até trazer aqui o replay para vocês como exemplo. Já tem um robô turbo, tem um robô turbo da Tullet, muito comum, que muitas vezes ele é menor do que 1000, ele é ali de 300, de 400, de 500, de 600, que consegue fazer um estrago no ativo. A hora que ele liga, ele joga o ativo lá para cima ou lá para baixo, pro lado que ele tá. Muito comum também. Existem vários robôs ativos também, não necessariamente o turbo, mas que consegue deslocar preço com ordens pequenas. Então, tô dando esses exemplos aqui para que vocês saibam que ordens pequenas também são capazes de movimentar ou segurar preço. Então, é importante a gente fazer a análise delas também, tá bom? Uma coisa que eu quero saber de vocês vocês gostariam de ver o replay de um exemplo desses que eu comentei aqui? Um turbo, ou um sniper, ou um robô ativo ali, fazendo a diferença para ver na prática? Se vocês gostariam, me deixa aí nos comentários que eu quero saber. Vou organizar, se tiver os votos aí para sim, vou organizar, separar uns replays para mostrar isso na prática para vocês. Mas sempre antes de mostrar a prática, né, a gente precisa mostrar a teoria, ensinar, explicar. Então, espero que vocês tenham entendido o porquê de não filtrar e se vocês quiserem, eu trago um exemplo na prática aqui nos vídeos nas próximas semanas para vocês. Toda terça-feira eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês. Segunda, terça, quarta... Opa, terça sou eu. Segunda, quarta, quinta e sexta também temos vídeo. Espero vocês aí, espero que continuem acompanhando, gostando. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se conhece alguém que tinha essa dúvida, envia pra pessoa, fala pra ela acompanhar o nosso canal aqui, que estamos diariamente tirando as dúvidas de vocês. E obrigada por sempre estar acompanhando.